Então, cara, a gente é um podcast de mesa, né? A gente surgiu, cara, em 2020. Era mês de junho quando veio a ideia de eu criar um podcast. Na verdade, cara, eu sou ouvinte de podcast já tem, mano, muito tempo. Tem tipo uns 14 anos contando. Que eu lembro da primeiro podcast que eu ouvi, que foi o Rapadura Cast, falando sobre Senhor dos Anéis. Sempre esse foi minha busca, né, na internet desde sempre, que você sabe que eu sou muito fã, né, de Tolkien e tudo mais. E aí caiu, cara, um podcast que é o Rapadura Cast e eu comecei a ouvir, entender como funcionava. Na época a gente tinha que entrar no site dos caras, fazer o download do MP3, aí você ouvia ou no seu MP3 player. Olha o tempo, velho, quanto tempo passou. Uhum. Então, então a gente foi desde aí que eu nunca mais parei, cara, de ouvir podcast, desde então. Dentro desse período eu já fui convidado por alguns podcasts, né, mas não tinha o meu. E aí em 2020, em meio à pandemia e tal, a gente estava ali num período já meio que controlado ainda ou não, tal. A gente decidiu fazer um mesa cast, né? E isso veio da decisão de eu entender de como que faz essa ideia de um podcast ser também transmitido por imagem, né? Então eu já manjava mais ou menos como que era o esquema de áudio, como que a gente subia para o Spotify e tudo mais. E aí a gente decidiu fazer por vídeo, né, em 2020. E, cara, eu dei uma pesquisada na região aqui, não tinha ninguém que fazia isso, cara, em 2020, podcast de mesa. Aí já existia o Flow, né? O Flow Podcast. Então, sempre como eu ouvia podcast, pingou o Flow para mim. Bem no início deles lá, eu já comecei a ouvir eles e assistir, né? E aí, cara, eu decidi criar o podcast, que é o God Vibes. Primeiro veio o nome para mim. Uhum. O nome surgiu primeiro, assim, tipo, de Good Vibes, aí veio God Vibes, tal, esse nome, tal, que fala um pouco também da fé que eu tenho também, né? Então a gente decidiu criar. Então, é, no início eram outras pessoas que estavam, né, comigo no projeto, tal, que a gente começou a fazer uma experimentação, tal, do projeto, tal. E aí por questões não poderiam continuar mais, né, no projeto. Então, mas mesmo assim eu continuei. E aí foi onde eu montei o estúdio aqui, que é esse estúdio que a gente está aqui, né, que o Léo já veio aqui inúmeras vezes já, né, Léo, aqui com a gente, Já, já. fazer alguns programas aqui. Então foi onde e foi acontecendo, cara, né? E aí surgiu o nosso podcast, que é o God Vibes Podcast. A gente fala sobre, em sua maioria, cultura pop, né? Coisa nerd, que é o que a gente curte, né? Então, eu comecei a descobrir que na nossa região tem muita gente que fala sobre isso. Então, poderia manter uma sequência, né? Apesar do que o nosso podcast também, aqui vocês podem ver que o pano de fundo tem ó, action figures, tem quadros, que tudo que remete à cultura pop, né? Mas às vezes a gente conversa também com outros assuntos, né? Que é a ideia do God Vibes, apesar de ter o God e ter eu eu sou um cara cristão e tal, mas o God Vibes ele não é uma palavra até meio estranha, não sei se todo mundo conhece. A gente não é proselitista, né? Para quem não conhece o que é proselitismo, a gente não no nosso programa a gente não tenta convencer ninguém a se tornar cristão, né? Apesar de todo mundo aqui ser, a galera que está aqui com a gente mas a gente espelha na nossa vida, né? As coisas com que a gente fala, o jeito que a gente fala com as pessoas, a gente de uma forma ou de outra acaba externando. Mas o God Vibes ele não é proselitista, a gente não e por ser assim, por ser desse tipo, por a gente optar por isso, a gente tem chegado em lugares que eu acredito que se o podcast fosse só para falar com cristão, a gente não estaria, tá ligado? Então, eu acho que é bem isso, cara.
e também as amizades que a gente tem. Então, as pessoas que vêm no nosso programa, elas não vêm por ser uma amizade ligada à igreja, coisa do tipo, Uhum. mas elas vêm pela amizade minha como pessoa e também pelo papo que a gente tem, que é um papo que todo mundo conversa, mano. A gente fala aqui de Sim. RPG, a gente fala de videogame, a gente fala de board game, de tudo, filmes, jogos, tudo, né? Dentro da cultura nerd, porque já está incrustado na gente isso, né? Desde pequeno, né? Desde muito tempo. Então, cara, o podcast, o God Vibes é basicamente isso, né? E só para mim encerrar também falando, eu tô falando demais já, Pode né? falar, não. Pode falar o quanto você quiser, cara. Não, então. E aí, mano, uma coisa interessante que foi, eu acho que veio até bem rápido, eu descobri no Brasil, isso eu não sabia, tá? Quando eu criei o podcast com essa ideia de um cara cristão falando de cultura nerd, eu descobri que existe esse nicho e um nicho que são bem unidos aqui no Brasil, né? E eu fui muito bem recepcionado por eles, cara, né? E tanto é que nesse grupo a gente tá junto, a galera do Brasil inteiro conhece a gente, o God Vibes, como um podcast e tal. Então nisso já uniu a gente para falar sobre vários assuntos com várias galera tal. Então dentro do nicho a gente já ganhou um prêmio como melhor podcast, entendeu? No nicho nerd cristão no Brasil a gente chegou a ganhar um prêmio já, né? Uhum. Que foi de um evento que aconteceu e eles fizeram, né? E a gente ganhou esse prêmio, né? E é muito feliz por isso, né? Mas uma coisa que eu fico muito feliz, Léo, que é assim, eu não tô preso dentro dessa minha bolha. Entendeu, mano? Eu não tô preso. Eu não tô preso e nem quero ficar, né? Eu quero expandir, conhecer pessoas novas, ideias novas, pessoas que possam vir conversar comigo, entendeu? E aí, se a pessoa quiser tirar aquilo de bom que vem de mim, a pessoa tira, né? As ideias, o que ela curtir. Às vezes tem alguma coisa, uma ideia que eu tenho que a pessoa não curta, mas tudo bem, né? O mundo é feito de diferenças, né, cara? O mundo, ninguém é igual. Então eu acredito que o God Vibes, cara, ele é bem sucedido nisso, né? Porque, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, mano, o God Vibes é muito amigo da galera do Hellzenha, por exemplo. Uhum. É, então. Entendeu? Mano, como que o God Vibes é amigo do Hellzenha? É porque a gente se dá aberto em conversar, em trocar ideia. E aí você começa a encontrar amizades, tá ligado? Nesses mundo que às vezes nem é o seu, né? Por exemplo, o Hellzenha fala sobre metal, fala tudo sobre rock, que é coisa que eu curto também, mas eles têm outra pegada. E eu já fui no programa deles e eles já vieram no nosso. Sim, Então, sim. eu acho que eu acho que eu consegui explicar aí mais ou menos aí, né, cara, o que é Sim. o God Vibes. Não, é interessante você explicar isso mesmo, porque às vezes, pelo nome e tal, os caras devem pensar, pô, o cara deve fazer um podcast religioso, né? Nada Aham. contra quem faz, né? Mas às vezes a pessoa acha que você vai fazer algo desse tipo e que você também vai tentar inserir ou empurrar a religião dentro de certas coisas. Não, eu já vi alguns programas que você faz isso de formas específicas. Uhum. Tipo, igual o Luiz Miguel fez no livro dele, do videogame. Né? Não sei Sim. se você chegou a ver, que ele comentou lá com a gente lá no podcast. Inclusive, abraço pro Luiz aí do Muito Além dos Videogames aí. O cara é fera demais. Né? Então, assim, ele colocou lá e tal, mas isso não quer dizer que o cara vai ficar, né, enfiando religião toda hora. Não. Isso é um negócio que você pega tua crença, tua fé, você colocou no nome e você vai falar da sua fé quando for plausível de falar, né? No assunto específico da pessoa específica. Uhum. Então, isso é legal, é bom você falar isso, porque, né, vai que. Aham. E o negócio é tão Não. diversificado que agora eu lembrei que, né, não só por ser amigo do Hellzen, abraço Lud, Uhum. mas ó, a gente fez aí no seu programa, né, um negócio que. Dois, na verdade, em um programa, que as pessoas acham que são coisas do Sete Pele.
Exato. jogar videogame e outro jogar RPG. O que, que a gente fez? Fizemos uma mesa de RPG de videogame. Baseado. Exatamente. Então, Exatamente. só pra você ver que não é assim, né, cara? Você aborda tudo mesmo de fato. Exatamente. E a ideia é essa mesmo, cara. É que às vezes as pessoas têm o consentimento até de Deus de uma forma muito errada, né? Não que às vezes está dentro da ignorância e tal, mas é uma coisa que eu acho meio errada. De colocar Deus apenas no momento que ele está na igreja, ou ele está no momento religioso ali na casa dele, ou quando ele vai em um casamento, que às vezes a galera só vai em igreja quando tem um casamento, um batizado, né? Uhum. E, mas assim, cara, na verdade, Deus ele tá em todo lugar. Esse aqui é o meu consentimento, o meu pensamento. Então Deus, cara, pode estar na minha diversão, mano. Deus pode estar no meu lazer, velho. E, e engraçado e interessante, cara, que o nosso lazer e o que a gente curte aqui, por exemplo, que é dentro da cultura nerd, fala muito de arte, tá ligado? De como criar. São pessoas que, pô, um cara que desenvolve um jogo, mano, é um cara que tem que ter uma mente muito diferenciada, tá ligado? Então, dentro da minha fé, eu acredito que Deus tá aí, mano, tá ligado? De um cara desenvolver ah, você tá aí atrás aí na sua caixa, é um ForQuest aí, né? Isso, For the Quest. ForQuest, é isso aí mesmo. Pô, mano, um cara que desenvolveu isso, mano, tá ligado? Tem que ter uma mente diferenciada pra fazer Tem. um joguinho desse. Inclusive, Então, abraço aí pro Brunão e pro Jefferson. aí, ó. Entendeu? Então, pra mim, cara, Deus ele tá nisso tudo. Por isso que são God vibes, tá ligado? Porque eu vejo Deus em tudo, né? Deus tá em tudo, mano. Deus não tá só na minha religião, no que eu acredito, que é na fé cristã, tá ligado? Deus tá em tudo, tá em cada pessoa. E é isso que eu entendo. Então, por isso que eu me permito, cara, usar o God vibes dentro do meu programa, mesmo muitas vezes o meu programa eu não falar uma vez dele, tá ligado? Não falar de Jesus e nada do tipo. Então é isso, mano.